Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Mais um Trajetórias, hoje com o Alfredo Fedrizzi. E esse cara tem um currículo que é muito maluco, olha que loucura. Bom, ele é formado na área de comunicação aqui na PUC, mas depois ele fez Unicinos, ele fez Humanidades, aí ele foi para a Itália e fez marketing, aí ele foi para o Japão e fez televisão, aí ele foi para a França e estudou estratégia de negócios. Ele é pai de 3 meninas, a Alissa que tem 35, a Laura que tem 31 e a Maria que tem 4. Agora ele é avô de 2 meninos, nova-iorquinos. É formado em como conselheiro de administração, professor de jornalismo da PUC aqui de Porto Alegre FAMECOS durante 11 anos, sócio-diretor da Scala Comunicação e Marketing, presidente da TV Educativa, fundador da Rádio Cultura, da FM Cultura, diretor assistente de seriados e diretor de musicais da Rede Globo, autor de livros, trabalhou muito na Gaúcha, aqui em Porto Alegre, diretor, gerente geral, enfim, né? E hoje, além disso tudo, ele trabalha com a aldeia da Fraternidade, que atende crianças carentes. Ele é membro da mesa diretora do Pacto Alegre, é conselheiro do Instituto Ling, conselheiro do Instituto Tênis, que é uma ONG da educação de esportes. Enfim, este é o Fedrizzi que acaba de chegar. Olá! Olá, está me ouvindo bem? Bem contigo? Tudo ótimo. Eu não consegui ler todo o teu currículo, porque ele é enorme. A tua mini bio é muito grande e nós íamos ter uma hora inteira só eu lendo a tua mini bio. Mas, de qualquer maneira, o que eu vejo aqui contigo é que as coisas, na verdade, existe uma transversalidade na tua vida. Agora no Stories eu acabei de publicar o teu vídeo, escalando aquela bela montanha russa, e disse exatamente isso, que a 400 metros estava quase que desistindo, dizendo para o teu instrutor que tu não ia conseguir, e ele dizia, vai, tu tem a condição inteira para buscar, e tu sobe mais 400 metros. E aí eu queria fazer um paralelo entre este momento da tua vida e a tua própria vida. Boa noite, Alfredo Fedrizzi. Boa noite, estou vendo tantos amigos, a Tânia entrando ali, a Tânia Calef, o Canter, puxa, apareceu um monte de gente aí. Acho que a vida da gente, né, já que se falasse na montanha russa, né, nos dois sentidos, é uma das montanhas, né, o meu projeto era chegar ao cume da montanha mais alta de cada continente. E ali o Elbrus é a montanha mais alta da Europa, fica no sul da Rússia, perto, né, na Geórgia e tal, por ali. Mas a vida da gente apronta muitas, né? Altos e baixos, ninguém está por baixo sempre, ninguém está por cima sempre. E acho que as duas situações são bem exigentes, né? Elas pedem muito da gente. Eu lembro que a primeira vez, né, eu fui sócio da Scala durante 32 anos, a primeira vez que nós chegamos a ser agência do ano, estava todo mundo vibrando e eu disse uma coisa mais ou menos assim, não quero estragar o prazer de ninguém, mas depois que a gente está no cume, só nos resta descer. Então, uma empresa ou com a vida da gente, ou a gente cria novas montanhas, novos desafios, ou a gente vai descer, né? E descer no sentido negativo, né? Uma montanha tem que descer, não. Ficar lá em cima a gente morre. Então, eu acho que construir novos desafios ou enfrentar os desafios que a vida, né, desafios, tombos e todas as coisas que a vida né, nos apresenta, faz parte, né? E na minha trajetória eu procurei não ter uma vida monótona, né? Para mim, rotina me mata. Então, quando eu estou em algum ambiente que eu já sei que eu já aprendi tudo que eu podia, minha tendência é me reinventar. E eu fiz isso algumas vezes na vida. Outras vezes precisei me reinventar, né? Talvez eu seja um tema que a gente fale aqui sobre a minha filha, né? Depois de ter 2 filhas grandes, passei a ter uma filha pequena e aí, por coisas da vida,
virei inicialmente pai solteiro, né? Mas a filha mais velha, recentemente, faz um mês, que me brindou com 2 netinhos, 2 gêmeos nova-iorquinos, e para onde eu estou me deslocando em seguidinho. Deixa eu te perguntar, o que te fez ser alpinista? O que me fez? Eu tenho muita curiosidade por tudo, sabe? Então, assim, eu gosto de experimentar quase tudo, pelo menos uma vez. Né? Então, em esportes, em viagens, em literatura, quer dizer, eu sou muito curioso. E eu brinquei uma vez que quando eu morrer, eu gostaria que tivesse na minha lápide lá alguma coisa tipo, aqui jaz um curioso. Né? Porque eu tenho muita sede de aprender tudo. E eu acho que isso também, mais recentemente, é uma utilidade. Porque eu gosto muito de uma frase do meu grande amigo Charles Watson, que há muitos anos ele já diz que a gente precisa se preparar para responder perguntas que ainda não foram feitas, sabe? Então, se a gente tem um arsenal grande de experiências, tem um repertório grande, qualquer pergunta que vier, qualquer desafio, a gente está mais equipado para isso. Né? Então, juntando a minha curiosidade, acho que tem um pouco a ver até com a minha história lá atrás. Eu nasci em Joaçaba, Santa Catarina, e até esse lugar é o que nos une, né? Nos aproxima a tua família da minha, né? A Campina da Alegria, lá na Celulose Irani, onde meu avô passou grande parte da vida dele. Eu nasci teu avô por lá. do meu avô. Isso. O seu Moraes Velhinho e o seu Alfredo Fedrizi, cujo nome eu tenho igual, meu avô. Eu nasci lá, em Joaçaba, porque a fábrica era lá, e meu pai trabalhou com meu avô durante pouco tempo, não muitos anos. Eu nasci lá, mas com 6 meses de idade já me botaram num avião e me trouxeram para Porto Alegre. Então, eu já, naquela época, tanto tempo atrás, não se viajava tanto de avião quanto se viaja hoje. Viajar de avião era um evento, as pessoas se produziam, botavam roupas bonitas, etc. E eu já com 6 meses de idade estava nas asas da Varig, né? Então acho que um pouco disso me fez circular pelo mundo com tanta voracidade. Eu ia te perguntar exatamente isso. A vida te fez curioso ou tu nasceste curioso? Pois é. Eu acho que as duas coisas, porque tem gente que tem muitas oportunidades. Eu não sei de onde veio, quer dizer, um pouco eu sei. Meu avô era um desbravador, né? Quando eles foram lá para Santa Catarina, na época do governo Getúlio, eles tiveram que construir estrada, eles tiveram que construir uma hidrelétrica para gerar energia, fabricar tijolo para poder construir a fábrica. Então, é um desbravador. Meu pai era jornalista, que um dos responsáveis por trazer a última hora do Rio de Janeiro para Porto Alegre, depois do golpe de 64 virou 0 hora. Então também era um empreendedor e mexendo com informação. E a minha mãe foi uma professora de português e de francês, e até te contei há pouco que ela foi professora da Elis Regina e da Ieda Maria Vargas. Imagina que maravilha. Então tem aí um caldo de cultura, né, de aprendizados, de experiências, de oportunidades, que pode ser que isso tenha me gerado essa vontade de conhecimento, essa curiosidade toda. E à medida que as coisas foram se apresentando, né, uma coisa vai gerando a outra. Aprendi alguma coisa, vou para mais uma. E sempre fui muito inquieto, né? Então acho que isso, quando a gente toma essas atitudes e elas dão resultados, elas apresentam alguma coisa nova, por exemplo, de relacionamento. Eu sempre gostei muito de conhecer e de cultivar relacionamentos, né? Então isso foi muito útil para a minha profissão e me dá muitos prazeres na vida de ter grandes, especiais amigos. Como é que se cultiva o relacionamento? Acho que um pouco tem a ver com se colocar no lugar do outro, né? Acho que essa questão de empatia, não ficar... E isso aí também a gente vai construindo, sabe? Eu acho que durante um bom tempo da minha vida, e talvez o setor que eu trabalhei bastante, né?
esse setor de mídia, não só trabalhei na RBS, trabalhei em agência de propaganda, depois fui para veículos, e depois voltei para a agência e tal. É um setor, ou era mais ainda do que hoje, muito exibido, sabe? As pessoas tinham alguns deslumbramentos e tal. Eu tive essa fase também. Isso a gente vai aprendendo, que isso aí não é tudo, isso aí, aliás, é pouco, e vale as reais experiências, os reais relacionamentos, e a gente, com o decorrer da vida, vai depurando isso tudo, vai aprendendo com os erros. Eu acho que erro é muito bom, né, para a gente poder aprender com eles, não repetir, ou não repetir tantas vezes, pelo menos. Então, eu acho que uma coisa foi gerando a outra, né? Os tropeços todos, as bobagens que eu fiz, e fiz muita bobagem, sabe? Em relacionamentos, com dinheiro e várias coisas aí, foram me ensinando, né? Eu acho que hoje eu sou a melhor versão de mim mesmo. Eu, pelo menos, me considero assim, porque já apanhei bastante, já aprendi bastante, fui me depurando no decorrer desses anos. Aí tem uma coisa bastante interessante que tu fala, que me chama atenção também. Por exemplo, diz assim, tu topa o novo, tu Sim. topa o inédito, né? Mas tu não tem medo, Fedrice, do desconhecido? Não, nem um pouco. Ou tu tinha medo que deixasse de ter? Não. Tem coisas que eu acho que a gente nasceu incompleto para ir se completando, sabe? Por exemplo, quando nasceu a Alissa, minha filha mais velha, que é essa que teve os bebês agora, eu passei a ter medo de avião. Eu suava na mão e tal. O que eu fiz? Meu irmão menor morava em Nova York, eu fui para lá saltar de paraquedas, sabe? Em vez de ficar com esse medo de avião, etc., eu fui fazer uma experiência bem, né, além do andar de avião. E fomos fazer skydive, que não é o paraquedas que abre imediatamente. Tu salta, voo livre, lá, né, tu vai com altímetro, vai olhando a altitude, lá pelas tantas, tu mesmo abre o teu paraquedas. Então isso é uma coisa inimaginável fazer. E foi num lugar ainda histórico, assim, foi na região do Woodstock, onde teve aquele dos mais famosos festivais de música. Nós fomos para lá, eu saí do Brasil, eu cheguei em Nova York de manhã cedinho, meu irmão já me esperava, tinha alugado uma moto para mim, estava ele, um amigo holandês, já pegamos as 3 motos, eu fui assim, né, com uma noite mal dormida de avião, já fomos direto para lá e ficamos o fim de semana, eu fazendo curso, né, que é cheio de exigências e tem que se responsabilizar por muita coisa. No que eu estava pronto para o curso, a gente começou a soltar. Então, assim, eu acho que os medos servem para a gente estar vivo. Mas medo demais é paralisante. Então, a gente precisa enfrentar esses medos, né? Não precisa ir saltar de paraquedas, mas cada um busca uma maneira E tem limite para medo também, sabe? Para não ter medo do medo. Que é, por exemplo, as montanhas que eu fiz sempre tem uma trilha mais arriscada. Então, eu não fui na mais fácil, mas não fui... Aqui no Aconcagua, por exemplo, tem uma trilha que é horrorosa, assim, muito, muito difícil e morre muita gente. Então, essa eu não quero fazer. Eu gosto de mim mesmo, eu tenho filhas maravilhosas, agora uma pequena de 4 anos e meio e tudo. Então, o que eu abandonei foram algumas coisas. Quer dizer, por exemplo, hoje, ainda estou por aqui com o meu capacete, eu vendi minha moto quando a Maria estava por nascer, ou seja, me resguardar um pouco disso, né? Ela precisa de mim e mesmo... e está muito difícil assim, andar, né, de moto em alguns lugares, é muito arriscado. Então, eu enfrento o risco, gosto de risco, acho que a adrenalina faz parte de mim, mas não demais. Não tem alguns lugares que eu digo, não, aqui é demais para mim. Agora é interessante, né? Na hora que tu... Porque eu fico pensando, tô revelando medo. Medo de altura, suava na mão quando viajava de avião. Aí, se eu fosse falar sobre isso e tivesse esse medo,
as pessoas diriam, ah, pois eu também tenho medo X, Y, Z e tal. E me deixaria numa zona de conforto, todo mundo falando dos seus medos. Aí tu resolve, antagonicamente a isso, dizer, não, se eu tenho medo, eu vou enfrentar o medo, porque esse não vai ser meu limite. É isso? Eu acho que essa questão do medo, ela é importante em quase tudo na vida, sabe? Assim, ó, se eu tiver medo que a minha filha caia da cadeira onde ela está subindo, ainda ontem ela estava subindo no sofá aqui, aí eu não propicio essa experiência para ela, sabe? Tenho medo que ela caia, então não deixo ela fazer aquilo ali. Vai ficar uma criança medrosa. Então, o que eu faço? Eu quero estar perto se ela por acaso cair, ou se ela se machucar. Eu acho que vale para a profissão, se a gente fica na zona de conforto, né? Eu, felizmente, atuei em várias posições, em várias empresas. Se a gente tem medo de não trocar, sabe, a gente fica parado. Então, algumas vezes que me surgiram oportunidades de trocar de trabalho, que eu vi que eu já estava num certo limite, eu não tive medo de trocar. Pode quebrar a cara, pode. Mas se a gente confia na gente mesmo, faz daquele limão uma limonada ou aproveita a experiência, né, para ver o que resultou isso e vai em frente. E tem uma coisa que eu sempre, não sei como se encaixa nessa tua pergunta, mas que eu faço questão de falar, eu sempre gostei de apoiar a iniciativa de outros, sabe? De ajudar, assim, filhos de amigos que têm filho que não sabe que definição vai ter profissional. Alguns enviavam para mim para conversar, sabe? Isso de apoiar causas sociais, eu participo de várias, né? Hoje, e já tive mais. Então, a vida é disso, sabe? De buscar novas, se reciclando constantemente, conhecendo pessoas, assim, ó, eu tive sócios ótimos na Scala durante esse tempo todo que eu tive lá, as experiências que eu tive na RBS, onde eu fiquei também bastante tempo, meu tempo de professor na PUC, eu fiquei 11 anos como professor na Faculdade de Jornalismo, então já estou com a Hyper Island, essa consultoria sueca de transformação de negócio e mindset, já estou há uns 7 anos, mais ou menos. Então, eu não sou de pular muito seguidamente, mas também eu sou muito novidadeiro, eu tenho que cuidar um pouco isso, de abrir frentes demais. Eu quero conhecer isso, quero conhecer aquilo, surge tal oportunidade, recebo tal convite, quero participar e às vezes eu corro o risco de perder foco, sabe, de ficar superficial demais. Eu li recentemente um livro que me ajudou muito, eu tenho procurado praticar isso, que chama Essencialismo. Foi best-seller no New York Times e que mostra assim, não precisamos estar até complicado, estar em muitas frentes ao mesmo tempo e a gente não conseguir acompanhar e aprofundar alguma coisa que está ali. Mas já que eu falei, eu estou sempre cercado de livros, sempre. Então, eu acho que ali a gente aprende muita coisa, muita coisa. Eu estou vendo muita gente entrar ali embaixo. Eu gostaria de estar citando as pessoas, mas se eu fico ali, eu não consigo falar, né? Fico olhando. Mas tem gente muito bacana, a Janaína agora ali. Estou vendo um monte de nomes. Mas, assim, ó, eu gosto de estar cercado de livros, assim, tipo isso que está aqui comigo, né? Porque... Agora, acabei de ler a Teoria da Viagem, que eu recomendo para todo mundo, um livro escrito em 1959 por um filósofo francês, e assim dá de muita sabedoria. Mas daí eu estava vendo, se eu começo a ler esse outro livro do Mia Couto, daí tem a Brené Brown aqui sobre coragem de ser imperfeito, e a história social do jazz do Hobsbawm. Ou seja, a minha cabeça é isso, assim, tem de tudo um pouco aqui, né? Então, mas eu gosto de ter esse arsenal à minha disposição. O que eu estou pensando agora? O que dá vontade de ler agora? Um livro de jazz, que até o prefácio é do Luiz Fernando Veríssimo, ou um livro de ser imperfeito, um romance, alguma coisa de viagem, business. Só o cuidado, de novo, eu já cometi a bobagem de ler. Teve uma vez, eu tinha começado a ler 10 livros. Aí nenhum progride. Tu começa um, depois o outro, depois eu quero ler um de negócios, um livro de
de autoajuda, um livro, né, um romance. E aí eu fui extrapolando isso. Puta, quando eu vi nenhum livro progredia, daí eu parei, assim, eu vou terminar um, depois vou para o outro, e agora eu estou praticando isso. Eu fazia com 2 ou 3, né, o mais leve, o mais pesado. Agora não, agora é um por vez e vou fundo nele. E leio 5 da manhã, normalmente é o meu horário de ler, 5, 6 da manhã. Eu durmo cedo e gosto de acordar muito cedo. Que ninguém está tocando o telefone, ninguém está te procurando, e aí a minha cabeça está bem alerta, aí que é o meu horário de aprendizado. Legal isso, Bárbara. Eu tinha te feito uma pergunta, e depois, no final de contas, eu acabei desviando o foco da pergunta. Eu te perguntei por que tu faz, por que tu pratica o alpinismo. E, na verdade, junto com essa minha pergunta, eu também te perguntaria, como é que é ser alpinista? Eu fico imaginando que as tuas trilhas não são aquelas de passeio, são aquelas que te fazem dormir mal, comer mal. Como é que é encarar isso nesse lugar? E por quê? A tua primeira pergunta é muito difícil de responder, mas eu vou te responder com a resposta mais célebre do montanhismo. Perguntaram para o primeiro cara que chegou no cume do Everest por que ele fazia montanha, que ele gostava. Tu arrisca a tua vida, tu respira muito mal, tu dorme muito mal, tem uma série de... Ele disse, por que montanhas? Ele disse, porque elas existem. Sabe? É um desafio que está ali, mas tem aprendizados assim. Montanha grande, a gente precisa se planejar. Porque tu tá lá em cima, não tem como voltar para comprar alguma coisa que faltou, pedir para a mãe, ficar com medo, eu quero voltar. Não tem. Tem coisas que são, né, tem que seguir o grupo. Eu sempre fiz com grupos pequenos, eu não gosto daquelas expedições muito grandes assim. E sempre com 2 guias, um guia local do país onde se está, né, na montanha, e um guia que tu confie, que tenha assim, mais afinidade. Porque se alguém se sentir mal, um dos guias pode descer e acompanhar essa pessoa para baixo. Né? E tem coisas de afinidade também. Eu vi desde o primeiro momento que o meu corpo aceita bem a altitude. Tem gente muito preparada, eu já tive amigos muito mais preparados que eu, mas começava a subir e o corpo rejeitava, se sentia mal, né, e vomitava e coisas assim. Então, meu corpo aceita bem. As outras coisas a gente aprende, a gente se treina. Quer dizer, se o teu corpo aceitar, outra coisa é tu te treinar, basicamente corrida, porque é pulmão e perna, e outra é tranquilidade para, se surge algum imprevisto, né, tu poder ter o sangue frio ali de não te apavorar. Mas não é só para montanha isso, né? Eu gosto de mergulho também. Se tu te apavorar lá embaixo, mergulhando, tu pode correr o risco ou comprometer, né, a tua saúde, tua vida ou de um companheiro, se mergulha em 2 sempre. Então, quase tudo na vida, se a gente não for muito assustado no primeiro momento, a gente consegue sair bem. Agora me fala uma coisa. Eu estava vendo o teu vídeo e estava pensando nisso. A dificuldade de escalar uma montanha. E as tuas montanhas não são as montanhas, não é um morrinho, é uma montanha. Né? Aí tu te prepara muito tempo para isso. Prepara, inclusive, aqui, com estrutura física e tudo isso. E aí tu chega. Como é que é chegar numa montanha, lá no cume, Federici, e dizer, eu cheguei? E qual é a sensação do eu cheguei e quanto tempo tu demora para curtir aquele eu cheguei? Eu cheguei rápido? A gente desce logo? Sim. A gente precisa... Né? Eu gosto de aventuras. A rigor, eu gosto de ir para países esquisitos, onde eu me sinto completamente ignorante, tenho que encontrar uma maneira de me comunicar, sabe? E culturas diferentes, né? Não exatamente coisas parecidas com a nossa. Então, a última expedição que eu fiz foi com o pessoal, até com um grande amigo, o Zé César Martins, o Zeca, e a Helena Baques. A gente foi uma expedição com a National Geographic e com o pessoal da BBC para a Antártica. E Nossa. Foi muito legal, a gente conviveu com... Então, uma vez estava na minha frente 30 mil pinguins, sabe, nas Ilhas Geórgia do Sul, com um monte de elefantes marinhos, aqueles animais de 6 toneladas e coisas assim. Então, isso me, sabe,
eu gosto de ter história para contar, sabe? A vida, eu acho que, pelo menos a minha, assim, é ter algumas experiências gratificantes. Então, mas a questão da montanha é uma parte disso. A gente chega lá em cima muito motivado. Então, esse impulso todo, quando eu disse para o meu guia que eu estava bem cansado, ele me aconselhou a me hidratar, que ele tinha me acompanhado bastante, esse russo que fala ali naquela gravação, pelo vento não dá quase para ouvir, mas ele tenta me falar como é que eu estava me sentindo. O inglês dele é uma coisa horrorosa, né? Mas ele, a rigor, me estimulou. Ele disse, eu te acompanhei, tu tem energia, te hidrata, dá uma descansadinha e vai. E deu. Então, quando a gente chega lá, é um enorme prazer, né? Porque tu tá exausto, mas aí a hora... Quando eu cheguei nessa, no caso do Elbrus, eu caí no choro. Quando estavam os dois russos lá em cima, começaram a me aplaudir, né? Eu caí no choro ali na hora. Mas a gente não pode ficar muito tempo. A gente precisa respeitar a montanha, respeitar as regras do jogo todas, horário de chegada. Não pode ficar muito tempo no cume, não só porque, dependendo da montanha, tem... Olha, entrou minha filha, Alissa, ó. Acabou de entrar a mamãe do ano, a mãe do Antônio e do Bernardo. Opa, do Benjamin. Eu já ia errar o nome do meu neto. Então, a gente precisa respeitar esses horários. Tem gente que já morreu por chegar tarde no cume da montanha, e assim por diante. Então, não dá, né? Olha, Kênia Martins Couto, a Kênia é grande parceira de vida. Chegou ali agora. Então é isso, respeitar as regras do jogo, se arriscar um pouco e descobrir essas maravilhas, porque a montanha é grande, a gente vê uma paisagem que não se chega por helicóptero, não se chega de avião, não tem nada. Tem que chegar por a Maria Lúcia Sefrim também, olha. É a amiga comum nossa, né? Então a gente descobre paisagens incríveis, a gente convive em contato com a gente mesmo, sabe? Então, eu acho que esses momentos assim de contato com a natureza são fundamentais. Claro que viver em cidade é legal, cultura, gastronomia, etc. Mas contato com a natureza, eu acho que o ser humano precisa muito disso. E nesses lugares mais diferentes, às vezes é muito difícil chegar. Mas quando se chega, né, esse exemplo que eu dei das Ilhas Geórgia do Sul, a gente leva um bom tempo para chegar lá, passa também trabalho, muito frio, o navio atraca numa ilha e a gente acordou muito cedo, e aí tinha que descer num bote com o mar agitado e até a ilha, e só iam nos buscar de volta no fim do dia, né, convivendo lá com os animais. Uma ilha que nós fomos até só tinha ninhos de albatroz, que o albatroz é a maior ave que existe no planeta. Ela tem 3 metros de uma ponta de asa até a outra, e às vezes fica 2 anos sem pisar em terra. Ela feita as correntes marinhas, né, as correntes ascendentes, as correntes de ar ascendentes, as correntes quentes, e sobe, desce, e fica aproveitando isso. Então, esse tipo de coisa. E aí está embutido o conhecimento, de novo, Suzana. Porque no trajeto do navio a gente ia tendo palestra de tudo quanto é coisa, sobre baleia, sobre krill, sobre ursos, sobre, nossa, foca, tudo. Quando chegava, bom, a gente ia cada um fazer o seu roteiro. Agora me conta uma coisa, aí tu vai, faz uma viagem como essa, tem uma experiência que é absolutamente inusitada, contrastante com o dia a dia, e como é que tu volta para Porto Alegre e como é que tu aplica o Fedriz novo ao Fedriz anterior? Tem de novo uma frase de um outro grande amigo, que até está doente, o Luiz Fernando Veríssimo, que ele disse uma vez que Porto Alegre é uma ótima cidade para se voltar. Sabe? Se a gente fica só aqui, pelo menos para mim é sufocante. E se a gente vai para algum destino, uma temporada, ou mesmo de férias e tal, e volta, ela tem seus atrativos, né?
a gente volta renovado de uma coisa dessa, sabe? Por isso eu reluto um pouco em repetir roteiros. Eu tenho no meu quarto um mapa mundi bem grande, que tem cheio de pins, assim. Cada lugar que eu fui, depois, às vezes, olhar para um lugar do mundo e dizer, puxa, aqui está me chamando, né? Tem uma viagem que eu ainda vou fazer, está horas no meu radar, aí, que é fazer a Transiberiana, quer dizer, de trem pela Rússia, China, Mongólia e tal. Essa é uma das viagens que tá no mapa, né? Mas a primeira agora é esse período com os netos em Nova York, com a minha filhona que está aí assistindo. Deixa eu te dizer, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Assim, essas experiências, que são experiências tão importantes, né? Que a gente, tanto de autoconhecimento, quanto de conhecimento do seu próprio limite, inclusive, né? Eu fico imaginando que quando tu volta, tu traz uma bagagem, da tua bagagem, o novo Fedrizi. Como é que esse novo Fedrizi se aplica na vida? Por exemplo, quando tu vai até uma montanha, vacila aos 400 metros finais, volta, chega até o cume, diz vitória, sente o gosto da vitória. Aí tu volta a Porto Alegre e tu reassume as suas atividades, seja quais forem, que são várias, né? Fedrizi, esse limite, essa transposição do limite, ou esse conhecimento do limite, como é que ele se configura na tua vida? Já que eu falei nesse livro aqui, né, o Teoria da Viagem, ele começa o livro conceituando a diferença entre um turista e um viajante. Sabe? O turista é aquele que vai, fica um tempinho, nem sempre tem histórias para contar, grandes experiências e tal. O olhar não é tão curioso, tão de aprendizado assim. E o viajante é aquele que procura sugar absolutamente tudo, né? Olhar a cultura, observar cada detalhe das pessoas e tal. Acho que isso é bastante renovador, né? Então, eu acho que é complicado isso de voltar, sabe? É complicado porque... e também a gente precisa voltar para algum porto, algum lugar onde estão os afetos, especialmente. Eu lembro que a coluna que eu fiz para Zero Hora que mais repercutiu foi uma coluna, tempos atrás, que eu escrevi, que dizia por que fomos embora? Eu enviei essa pergunta para um monte de gente fora do Brasil, que saiu de Porto Alegre e tal, e foi passar um tempo. E depois eu repercutiu, gerou matérias na Zero Hora, o Pretinho Básico fez um programa inteiro sobre ela e tal e tal. E depois resolvi fazer o contrário. Por que resolvemos ficar? Né? E no caso do ficar, especialmente, as pessoas terminaram ficando pelos seus afetos. Não, é aqui que mora meu pai, aqui que mora minha mãe, minha família, minha não sei o que e tal, tem muito disso. Então, para ser um viajante total, a gente precisa ter algum desprendimento de família, sabe? Assim, férias, ok, mas para temporadas maiores, né, de estudar fora, né, eu tive oportunidades disso, as minhas filhas também, e trabalhar agora, a Alissa trabalha faz tempo fora do Brasil, a Laura teve experiência também, que é minha filha do meio, e agora está trabalhando em São Paulo. E esse desprendimento, tanto dos filhos quanto da gente, né, de, puxa, passar na saudade. Só que hoje é um pouquinho mais fácil, porque com esses instrumentos todos aqui, a gente consegue falar, né, todos os dias, ver a imagem e tal. Me lembro que quando eu morei fora do Brasil a primeira vez, faz muitos anos, morei na Itália um tempo, era por cartas, né? Eu estava namorando a Ângela, ainda mãe da Alice e da Laura, e a gente se comunicava uma vez por mês. Levava 15 dias uma carta para chegar até Porto Alegre, e se fosse respondida imediatamente, mais 15 dias para chegar lá. Então, imagina falar com os teus afetos, era quase impossível falar por telefone, que era carésimo, era difícil. Então, tinha que ser uma vez por mês. Se alguém tem muita relutância nisso, né, não dá para morar fora, não dá para fazer viagens maiores. Mesmo que a gente começou falando aqui de montanha,
Montanha Grande, a gente precisa pelo menos um mês para poder ir até o local, aclimatar, fazer todo o trajeto, contar com janelas de tempo bom, ou não, ou ficar trancado em algum acampamento, ter que esperar ali. Então, assim, acho que para ser um viajante precisa ter tudo isso: curiosidade, vontade de aprender novas culturas, de experienciar novas coisas e um certo desprendimento dos seus afetos. Eu queria agora te perguntar, mudando um pouco a conversa, eu queria te perguntar, quando eu li o teu currículo, a primeira linha do teu currículo diz assim: Fedrizi Pai. Eu queria que tu Eu falasse sempre do coloco. Outro dia eu sou conselheiro. Fedrizi Pai. Eu sou conselheiro de uma empresa que eles pediram, como tinha conselheiros novos entrando, eles me pediram agora, essa semana, para enviar um relato de quem cada um de nós é. Eu comecei, eu tinha um relato que fizeram assim: eu fiz isso, estudei aquilo e tal e tal. Eu comecei falando da paternidade, como eu gosto de falar, e quase tudo eu ponho. Sou pai da Alissa, da Laura e da Maria. Interessante que 2 depoimentos depois, de outros conselheiros, eles começaram a falar em filho também. E antes não estava, né? E a coisa mais importante que eu tenho na vida, que eu acho assim, ó, que eu tenho, as filhas não são propriedade da gente, né? Mas é uma grande alegria, sabe? Assim, então, por que não em tudo isso? Esse movimento que eu estou fazendo para Nova York agora, né? Agora no início de novembro, é para estar próximo dos meus netos, sabe? Eu nunca fui avô, é uma experiência incrível. Quando eles nasceram, meu genro, o Guto Monteiro, estava descrevendo o que estava acontecendo, foi um parto normal, gêmeos, ele estava descrevendo praticamente ao vivo ali, né? Mandava um videozinho, mandava uma foto. Quando ele disse nasceu o primeiro, eu caí no choro, porque assim, é uma emoção muito grande. Como é que eu não vou ir para lá ficar junto deles uma temporada? Não tem sentido isso, sabe? Então, eu vejo, com tudo que pode acontecer, e com o Covid aí, né, já nos mostrou, mas tem N outras coisas que acontecem na vida, quando a gente menos espera, nós mesmos ou alguém das nossas relações pode morrer, pode ter alguma doença muito séria, pode ter assim algum problema que a gente não conseguir mais conviver com aquela pessoa do jeito que poderia. Então, precisa aproveitar. Eu gosto muito de um autor que chama Eckhart Tolle. Ele é alemão, vive no Canadá, escreveu alguns grandes livros, né, o Poder do Agora, um deles, né, que eu recomendo para todo mundo, mas tem outros livros disso. É essa coisa, a gente vive agora, a gente não está vivendo no passado, que já passou e não interfere, e o futuro não chegou ainda. Então, aproveitar muito agora e ser muito seletivo nas relações, nas amizades, até com os parentes, sabe? Ficar próximo de quem a gente mais curte, mais afina. Então, esse movimento que eu estou fazendo é mais um desses. De assim, vou ficar perto dos meus afetos. Agora, deixa eu te perguntar uma coisinha assim. Como é que é a Fedrizi pai da Alissa, da Laura e da Maria, nesse intervalo de tempo, entre as 2 primeiras e a terceira, e a Laura? E me conta um pouquinho da história da Laura. Da Maria? A terceira da Maria. Da Maria. Tá. A essência eu acho que é a mesma, mas hoje eu sou um cara muito menos arrogante, eu sou um cara mais atento às outras pessoas, querendo estar perto como eu disse, dos meus afetos. Então abro mão de qualquer coisa que no passado não era assim. Quando a Alice e a Laura nasceram, é outro momento de vida, de cabeça, de profissão, tudo. Mas poucos dias depois eu já estava trabalhando. Com a Maria, né, que tem 4 anos, ainda não fez 4 anos e meio, eu me permiti ficar 40 dias curtindo a cria, sabe? Então, aí já mostra um pouquinho assim. Eu tinha uma noção, uma imagem de que eu tinha sido, com as 2 maiores, com a Alice e com a Laura, um pouco pai ausente.
E aí, em conversas com elas, elas não concordaram comigo. Que eu fiquei feliz com isso, né? E as minhas filhas, não. Pai, nos momentos importantes, em muitos momentos, não sei o quê, tu estava sempre junto com a gente, né? Então, eu procuro, como eu sou um cara curioso, eu sempre procurei... eu acho que o grande patrimônio que a gente pode deixar para filhos é as experiências, sabe? Então, eu lembro que a gente foi viajar para muitos lugares juntos. Eu sempre procurei fazer viagens com a família, ou só o casal, ou individualmente com uma filha ou outra, né? Então, para elas, eu me lembro uma vez, eu perguntei para a Alice o que ela queria, para onde que ela queria viajar comigo, ela queria, acho que escolheu Nova York, acho que foi. E a Laura escolheu a África, que ela sempre gostou de bicho. Então, dois perfis diferentes, mas elas viajaram sozinhas com o pai delas. Em outros momentos, a família inteira. Só a família inteira para o Vietnã, para o Camboja, para alguns lugares assim, né? Tailândia. Então, coisas que a gente ia enriquecendo né, essa experiência delas. Desde cedinho, eu levei elas no teatro. Desde cedinho, elas foram assistir concertos, né? Eu lembro quando a Laura estudava, uns anos atrás, passou um ano e pouco estudando em Milão, e eu fui visitar. Quando eu cheguei lá, ela, pai, comprei 2 ingressos para a gente assistir uma ópera à Scala, né, lá em Milão. Que maravilha. Puxa, ela sabendo que eu gostava, mas ela também gosta, as duas gostam de música erudita. Então, experiência, sabe? Com a Maria, o que eu tenho feito? Cada dia no café, um dia eu ponho ópera, outro dia eu ponho jazz, outro dia eu ponho MPB, outro dia eu ponho musiquinha de criança, outro dia eu ponho os mantras tibetanos que eu gosto. Então, essa variedade de experiências, eu acho que o grande né, patrimônio que a gente pode deixar para as experiências de vida, né? Conviver com pessoas de várias etnias, várias culturas, conviver com pessoas humildes, ajudar pessoas, né, nas entidades, nas ONGs, que isso aí para mim é essencial, né, porque nem todo mundo nasceu em berço esplêndido. E a oportunidade que a gente teve de ter boas escolas, de poder viajar, de ter comida na mesa, tem muita gente não tem. Eu ouvi ontem que parece que nós estamos com 20 milhões de pessoas que passam fome hoje no Brasil. Eu acho isso uma indignidade. Um país não pode aceitar isso. Sabe, que tem a gente pedindo comida na esquina, tem a gente morando embaixo da ponte. Não dá, nós temos dinheiro para isso. Sabe, o país, as pessoas, não dá para aceitar, conviver com isso, sabe, de gente que não tem a condição. E eu convivo, né, eu faço bastante tempo que eu convivo com a Aldeia da Fraternidade, sou um dos dirigentes, tem 400 e poucas crianças lá, e a gente vê de a vila, de alguns lugares bem humildes, a dificuldade que essas pessoas têm, uma casa, né, que chove dentro, a comida que não chega, abrir a geladeira. Eu tive a dor de abrir geladeira e ver lá que tinha uma panela de arroz, ou que tinha garrafas d'água só dentro dentro da geladeira. Não dá para a gente ter uma vida suntuosa e convivendo com isso. E essas coisas a gente vai aprendendo, vai convivendo. Eu lembro que naquela fase do deslumbramento, que eu abomino hoje, um dos meus gurus era o Washington Oliveto, que inclusive foi nosso sócio na Scala. Isso. E o Oliveto tinha um Porsche. E assim, poxa, ele era um cara... Eu nunca tive muitos ídolos e tal. Meu cara mais próximo de ídolo foi o John Lennon, né? Mas sempre fui muito crítico também com todas as personalidades. Mas eu tinha o Oliveto como uma referência em publicidade, assim. Ele tinha um Porsche uma vez, estava em São Paulo, não sei o que e tal, a gente estava por lá, e no impulso comprei um Porsche. Daí vim para Porto Alegre e começava a andar um pouco por aí, daí vendo as reações das pessoas, eu comecei a ficar com vergonha de eu estar com o meu segundo carro, um carro que valia o que muita gente não ganharia na vida inteira, sabe? Aí passei a deixar o carro na garagem, depois eu vendi. Mas só dando esse exemplo,
a gente vê assim, a gente vai amadurecendo, a gente se deslumbra com coisas, mas a gente precisa estar tomando o pulso da sociedade, sabe? No sentido de, gente, tem sentido eu fazer isso e convivendo, ou fechando o vidro do carro para dar uma moedinha para um cara que está ali, que tu sabe que não é, alguns tu sabe que é idoso, que é deficiente e tal, não é o cara que tu vai dar dinheiro e vai comprar droga, sabe? E tem projetos sociais, eu gosto muito, tem coisas dos americanos que eu sou muito crítico, mas tem coisas, isso que eles chamam de give back, assim, já que a vida me brindou com muita coisa, eu vou devolver para a sociedade um pouco. A gente está muito atrasado nisso, as entidades sociais todas se ressentem disso, porque não são muitas as pessoas de dinheiro que contribuem com causas sociais, que participam, que apoiam, patrocinam, sabe? Então, tem aqueles que fazem isso, participam disso, a gente tem que elogiar muito, enaltecer essa atitude, mas que a gente precisa trabalhar para mais gente apoie isso. Fedrizi, tu tem uma passagem na tua vida que é uma passagem bastante delicada, mas, por outro lado, tem um exemplo da tua atitude que eu gostaria de te pedir a liberdade para te perguntar sobre ela. A Maria chegou há 4 anos e meio na vida de vocês, né? Depois da Alissa e da Laura, um intervalo grande, onde o Fedrizi, enfim, não estava mais casado, e aí o Fedrizi casou novamente, e aí veio a Maria. Por que eu estou te perguntando sobre isso? Porque muitas pessoas eu acho que não fariam o que tu fizesse. Tu pode nos contar sobre isso, por favor? Bom, esses tropeços da vida, esses tombos que a gente leva, né? A Melissa era minha parceira, queria muito, eu nunca vi alguém ter tanta vontade de querer ter um filho, desejar tanto. E a partir dessa grande vontade, eu aceitei a gente, né, no meu caso, reabrir os trabalhos, né? Que eu já tinha 2 filhas grandes e o meu projeto era, né, desfrutar, viajar mais e tal. Diante de tanto desejo, a gente partiu para ter um filho, nasceu a maravilhosa Maria, que ela é uma criança incrível. O que veio acontecer logo depois, com 6 meses de idade, a Melissa descobriu um câncer de mama. Aí fez quimioterapias, mais de uma, que não deram certo, e a gente foi para Boston, no Dana-Farber, até o Davi Coimbra, outro amigo querido, nos ajudou lá, porque ele estava fazendo tratamento lá nesse centro de pesquisa, e a gente veio, comemorou os 2 anos né, os 2 anos da Maria, e logo depois o câncer tomou conta e a Melissa morreu. Então eu com a filha de 2 anos no colo, eu jamais cogitei na possibilidade de fazer algum tipo de parceria com quem quer que seja, que não fosse eu criar a minha filha, sabe? Foi muito difícil no início. Eu lembro que logo que muito pouco tempo depois da morte dela, eu estava me sentindo sufocado. Aí conversei com uma amiga, com a Thaís Pena, mulher do Jairo Jorge, prefeito de Canoas, que é uma grande amiga. Conversei com ela tinha ido para uma pousada em Alagoas, que era de um francês, na beira da água, uma praia praticamente deserta, assim. E eu resolvi ir, eu e a Maria, para lá, sabe, assim, vamos passar esse período de dor sozinhos, né? Muita gente não entendeu como é que eu ia para um lugar semideserto eu e a minha filha. Claro que fiz bobagens, teve uma noite lá que ela teve febre e eu fui olhar, não tinha nenhum remédio para febre. E a pousada tinha duas cabaninhas, eram 7, tinha 2 cabanas que estavam habitadas. Então eu tive que sair meio desesperado para conversar com o guarda da pousada para ver se ele tinha algum remédio para febre. Ligo para minha irmã que é médica, coisas assim, para tentar ter algumas coisas. Daí o tradicional, antigo, dar um banho
na criança que é a febre baixa e deu tudo certo depois e tal. Mas essas coisas me levaram assim, eu consigo fazer isso, sabe? Eu acho que, de novo, desafios a gente tem, era um momento de muita dor, eu fui muito apoiado pelas minhas duas filhas, eu me lembro que quando estava pertinho né, ela estava, que a gente via que não tinha volta, a Alissa a Alissa morava em Chicago, eu acho, veio de lá, a Laura veio de São Paulo e ficaram um bom tempo aqui comigo, me dando suporte. Isso foi maravilhoso, assim, me deu muita energia. E então, de lá para cá, né, num primeiro momento me cerco de babás, tinha 3 babás para cuidar da Maria, mas eu sempre junto, total, assim, diminuí muito a carga de trabalho. Naquela época fazia pouco tempo que eu tinha começado como presidente do conselho da Junior Achievement, inclusive, e aí eu saí fora, né, algumas coisas que eu podia cair fora, eu caí para poder, assim, agora é hora de curtir, de refazer minha vida em relação a Maria, especialmente. E eu não queria botar ela numa escolinha imediatamente, porque para não associar a morte da mãe à escola, queria deixar as coisas bem separadas nisso. Então foi um período bem duro, mas não titubeei em um momento de querer dividir a Maria com quem quer que fosse, né? E fui ganhando experiência, né? Essas mancadas, quando ela era um pouquinho maior, também por aí a Kênia, que talvez esteja aqui nos assistindo, tem um filho maravilhoso, tem 2 filhos incríveis, mas um canta, né, participa de musicais em São Paulo, ele era um dos atores do Fantasma da Ópera. E aí eu queria assisti-lo, que eu adoro a Kênia, e vi que tinha um espetáculo, eu fui para São Paulo para isso, e vi que tinha um espetáculo de tarde, aí, que dizia assim, criança até tal idade não paga desculpa. Será que eles fizeram uma versão infantil? E aí eu fui com a Maria, eu e a Maria. Entrando no teatro, ela tinha feito algumas coisas na fralda. E aí eu fui me dar conta que eu não tinha levado a tradicional mochila com tudo ali dentro. E aí eu fui direto pro banheiro e tal, cuidar dela do jeito que dava. E depois, durante a peça, cansou, era peça normal, ela assistiu o primeiro ato todo, quando estava no segundo ato, ela quis sentar no meu colo, saiu da cadeira dela e sentar no meu colo. E, de repente, fez xixi no meu colo, sem fraldas que ela estava, que eu não tinha. Então, essas coisas acontecem hoje, quase piada, mas na época, no momento, o que eu faço agora? Sabe? Mas eu fui aprendendo muita coisa, de trocar fralda de mamadeira, sabe? E eu acho que isso aí faz parte, acho que a gente construiu uma relação muito incrível, a Maria e eu. E esses tombos que a vida dá, e a gente precisa enfrentá-los, sabe? Não dá para se deprimir, sei lá, qualquer outro tipo de derrota. Assim. Eu nunca fui de aceitar derrotas facilmente, sabe? Derrota eu já tive um monte de tropeços, mas sempre procurando. Ó, a Kênia está ali, estou aqui. Está aqui, A Kênia é uma grande mulher, grande profissional, grande mãe, adoro ela. Nós trabalhamos juntos 32 anos, a Kênia. Federici, nesse período com a Maria, tu estava dizendo que tu dividisse tudo com ela, inclusive a dor, inclusive o choro? Sim, eu não procurei esconder choro, sabe? E quando ela já falava um pouquinho, até me emociono com isso, mas é assim de ela olhar para mim e perguntar se eu estava triste, eu perguntar se eu estava chorando, né? E mais adiante perguntar se era por causa da mamãe. E tu tá com saudade da mamãe? Ela me pergunta o seguinte, outro dia ainda me perguntou isso, sabe? E tenho sim, sabe? A Melissa foi uma grande mulher, uma grande mãe, apesar de num curto espaço de tempo, né? E deixou muitos amigos e etc. por aí. E aquelas coisas que a vida apronta, né? Ela não está mais junto. E hoje, mudando de lá para cá, eu estou com uma namorada, que é a Durga, uma advogada,
que a Maria adora ela, se dão muito bem, Que sabe? legal. Assim, um afeto, né? Um amor muito grande que acho que é lindo de ver e acho Que que é muito bárbaro. bom para as duas, inclusive. Que bárbaro. Pedrice, nós estamos nos momentos finais do nosso bate-papo e eu gostaria muito que ele se alongasse por tantas histórias bonitas que tu tem para nos contar. Nós não temos muito mais tempo e eu queria te pedir que tu fizesse umas considerações finais sobre o teu aprendizado de vida. Como é que é o Fedrize hoje, quando tu diz que tu é a versão melhor de ti mesmo? Fala sobre isso, por favor, e deixa uma mensagem para nós. Eu não tenho, né, não sou exemplo para ninguém e não tenho tanta coisa para ensinar. Eu procuro construir a minha vida de uma maneira solidária, hoje poder ajudar, respeitar muito as pessoas, sabe? A pessoa que trabalha aqui em casa, eu não chamo de minha empregada, é uma pessoa que trabalha aqui. Ela almoça conosco na mesa todos os dias, foi assim com babás, etc. Então, respeitar todos os tipos de pessoa. Eu procuro aprender sempre. Eu procuro me desafiar sempre. Eu tenho um certo pânico de que meus neurônios congelem, né, e cristalizem. Então, esses desafios todos, que eu acho que cada um de nós busca, tem oportunidade para si. Eu busco com aventuras, com descobrir novas experiências, novos esportes, e fazer quase tudo pelo menos uma vez, para ter essa vivência, essa experiência, essa sensação. E propiciar para quem está perto de mim essas vivências, procurar distribuir. Eu distribuo muita coisa de informação, eu vejo toda hora coisas que eu leio, eu quero que outros leiam também, aprendam com isso. E, acima de tudo, eu gosto muito de estar com pessoas que sabem mais que eu, sabe? Porque eu tenho acesso a muitas das experiências delas. Eu sempre gostei de ler biografias, por exemplo. Tu tem ali uma história de vida inteira dentro daquele, né, de poucas páginas de um livro. Então, é um pouco assim, eu estava falando outro dia, a minha vida é um pouco aquela letra da música do Martinho da Vila, assim, deixa a vida me levar, sabe? Vida leva eu, aquele samba, né? Porque eu não sou de muito planejar a minha vida, assim, sabe? Agora, até esses netos não eram tão planejados e muito tempo atrás, assim. Daí surgem os netos, bora, vamos lá. Sabe? É assim que eu acho que isso aí vai. Aí exige um bom desprendimento, Suzy. Existe um bom desprendimento, sabe? Material, inclusive, sabe? De repente desfazer das coisas que tem, vamos construir de novo. Eu já tive muitas reconstruções, assim, me reinventar muitas vezes. Então, tá, isso aqui foi legal para aquele período da minha vida, agora não. E eu estou em busca, assim, ó, cada vez eu quero vida mais simples, eu quero casa menor, eu quero coisas que eu possa ter acesso direto, assim, já tive casão bem grande, essa casa aqui também é bem grande, então não quero mais, eu quero desfrutar mais e ter menos, eu acho. Não é exatamente ter menos, tá? É ter as coisas que eu preciso que afinem com a minha cabeça naquele momento, né? Hoje não afina mais com o que eu sou, o que eu penso. E me fala uma outra coisinha. Agora, a nova etapa da vida significa ir para Nova York e aprender a ser avô. É isso? Hoje a minha prioridade número 1, né? Número 1 é a Maria, né? Vou dizer o seguinte, número 1 sou eu, porque, e sempre foi, eu acho que se a gente não cuidar bem de nós mesmos, a gente não vai conseguir cuidar de outros, participar, apoiar, N coisas. Então, eu preciso sempre cuidar bem da minha saúde. Eu faço minha sessão de osteopatia com o Márcio toda semana, eu faço academia, eu procuro dormir o melhor possível, ler bastante. Então, assim, cuidar da minha saúde, né, alimentação o melhor possível. Então, cuidar bem de mim. A partir disso, eu tenho condição de cuidar bem da Maria, que ainda precisa de cuidados. A Alice e a Laura, felizmente, já cuidam bem de si, mas eu quero estar sempre perto delas
os momentos mais importantes. E agora eu quero curtir profundamente. Eu disse para a Alice outro dia, o primeiro dia que eu estiver em Nova York, eu quero que vocês saiam de casa e dizem assim, agora eu vou ficar com os 2 netinhos, um em cada braço, poder curtir essa experiência nova. A vida é muito bonita, então se a gente deixa passar alguns acontecimentos, né, assim em meio, não dá muita bola, ou não dedica tempo para isso, ela passa rápido. Então vamos estar perto de novo dos amores da gente, os afetos. Eu queria te agradecer muito essa oportunidade de ter falado tão claramente de ti, tão honestamente da tua alma. E eu comento com meus queridos entrevistados e convido a vocês que vocês falem sobre a vida como ela é. Porque a vida como ela é, ela pode inspirar as nossas outras vidas a serem como nós queremos que elas sejam. O Fedrizi, na minha visão, eu acho que se eu pudesse colocar assim, em rápidas palavras, o Fedrizi, para mim, é uma pessoa de peito aberto. O peito aberto é aquele que encara a situação que se apresenta, com a dor que ela merece e com a alegria que merece também ser blindada, né? Fica para mim, desse momento contigo, uma grande mensagem. Nós não temos controle sobre o nosso amanhã, nós temos a certeza do nosso hoje. Verdade. O que nós temos é o presente, que é o presente, né? E fica o desafio de nós vivermos mais o aqui e agora, com mais intensidade, mais perto e mais próximo dos nossos amores e dos nossos afetos. Eu roubei a frase do Fedrizi, essa frase não é minha. Foi um ensinamento que ele me deu quando nós começamos a conversar sobre as salários. Agradeço muito a sua abertura de coração e agradeço muito a todos vocês que estiveram mais uma vez junto conosco. Eu tenho uma convicção, Fedrizi, do fundo do meu coração. Eu estou socializando grandes trajetórias. E a tua foi mais uma grande trajetória. Parabéns, muito obrigada. Obrigado, Suzana, pelo convite. Obrigado a todo mundo que está assistindo. Olha aqui quem apareceu aqui. Ai, aqui, que linda! Vem cá, Maria. Apareceu aqui, mas já fugiu de novo. Um beijo grande para ti, meu querido. Muito obrigado por essa oportunidade. Então, e obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Boa noite a todo mundo aí. Se cuidem. Tchau.